Bom, gente, aproveitando então, vamos ver um pouquinho sobre como a gente constrói o gráfico de uma função de primeiro grau, então. Primeiramente, então eu coloquei aqui, a função é 2x menos 1, y igual a 2x menos 1, e aí para a gente construir esse gráfico, a gente vai literalmente escolher valores para atribuir ali a x, tá? É escolher, necessariamente não precisam ser os mesmos que eu vou escolher agora, podem ser só positivos, pode ser negativo, pode ter zero, pode qualquer valor, tá? Na verdade, a gente precisa de no mínimo 2. Eu vou colocar 3 aqui para ficar um gráfico mais bonitinho da gente construir. Para isso, a gente vai montar uma tabela, ó. Valores de x que a gente escolhe e o valor de y que vai ser calculado fazendo 2 vezes o valor de x que eu escolhi, menos 1. Eu vou pegar os menorzinhos aqui, os mais perto da origem, ou seja, do centro do sistema. O menos 1, o 0 e o 1. Então, o que eu vou fazer? Vou encontrar o meu y fazendo 2 vezes o valor de x, 2 vezes o valor de x e diminuindo uma unidade. Vou fazer maior aqui para a gente ver como é que ficaria. 2 vezes menos 1 dá menos 2, com menos 1 dá menos 3. Depois, fazendo 2 vezes 0 menos 1, multiplico, dá 0, menos 1, menos 1. E por fim, quando x vale 1, aqui dá 2, menos 1, 1. Esses valores que eu montei, que eu escolhi, que eu calculei, né? Escolhi, calculei e encontrei, são eles que a gente vai colocar dentro do nosso plano cartesiano, do nosso sistema cartesiano. Ou seja, ó, a nossa reta XY, ou o eixo das abscissas, que é o eixo do x, o eixo das ordenadas, que é o eixo do y. Como é que a gente monta esse plano aqui, esse sistema? O zero está aqui no meio. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai por diante. O zero está aqui no meio, diminuir, diminuir, diminuir. Vou pegar mais uma aqui. O zero está no meio, o y é como se fosse um termômetro. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai por diante. Depois, menos 1, menos 2, menos 3, eu vou botar mais um só. E menos 4. Como é que a gente aprendeu lá no fundamental a encontrar, localizar um ponto dentro desse sistema? A gente tem aqui, para cada linha que a gente calculou, na verdade a gente tem um par ordenado. No momento que eu escolhi o x valendo menos 1, eu encontrei um parceiro y dele, que é o menos 3, ó. Este parceiro deste. E esse pontinho eu vou ter que localizar dentro do meu sistema cartesiano, ó. Ele é menos uma unidade aqui no x e o menos 3 dentro do y. Opa, até passei. A localização desse ponto menos 1 e 3 está exatamente aqui. Deixa eu apagar aqui, ficar mais bonitinho. Menos 1 com o x, eu vou ligar com o menos 3 do y. Assim como eu tenho aquele outro par ordenado ali também, ó. Eu escolhi o x como 0 e eu encontrei o y valendo menos 1. Então, vou localizar esse ponto. O x valendo 0, vou juntar com o menos 1 do y. Então, meu pontinho já está ali. Esse meu terceiro par, eu escolhi para x 1 e encontrei para y o valor 1 também. Então, eu vou juntar uma unidade do x com uma unidade do y. Meu pontinho está aqui. O que vai ser o gráfico da função? Vai ser a junção, a ligação desses pontos todos. Que agora vai ficar tri bonito aqui para mim fazer, né? Mas seria essa reta aqui. Essa reta, essa ligação desses três, a gente diz que é o gráfico da função. Tá? Uma função de primeiro grau, primeiro, porque se a gente notar aqui o xzinho, o expoente, que a gente tem preguiça de escrever, mas que tá ali, é 1, é sempre uma reta. E essa reta, ela pode ser crescente ou decrescente, tá? Isso vai depender de quem? Do valor que o A tiver na função.
Se o A é um valor positivo, ok, a função é crescente, está subindo a ladeira. Se o A é negativo, a gente tem uma função decrescente, está descendo a ladeira. Mas como assim subindo e descendo? Uma função de primeiro grau, uma função tipo essa, tem essa cara aqui, ó. Que foi o que eu escrevi para vocês lá nas aulas iniciais, ó. Ax mais b. Quando eu pegar essa função e comparar com essa daqui, eu vou escrever ela aqui embaixo. Eu consigo, ao comparar, encontrar os valores de A e os valores de B, ou o valor de A e o valor de B. O A, se a gente observar, ele é o número que está na frente do meu X. O A, quem está na frente do X, no caso aqui, é o 2. O B é o que está sozinho, no nosso caso, menos 1. O que eu falei anteriormente com crescente e decrescente? Eu disse que quando A era um valor positivo, a função é crescente. E se eu pegar o desenho aqui do gráfico e fizer a leitura dele, exatamente como a gente faz de uma palavra, tá? Da esquerda para a direita. Se eu observar o meu gráfico aqui, ele não está subindo, ó. Tá subindo, apontando lá para o céu. Apontou para o céu, a gente afirma que esse gráfico ele é crescente. Mas quem afirma também, sem desenhar e sem construir, o valor ali do A. O A positivo, crescente. Vou fazer também um para mostrar para vocês como é que seria com o A negativo, que daí vocês vão ver que o desenho do gráfico é diferente. Certo? Vamos tentar então. Bom, peguei uma aqui então, diferente, ó. Agora minha função é menos o valor de x mais 4. O que eu fiz? Da mesma forma, escolhi valores, peguei aqueles mais próximos ali do centro para não ficar um gráfico tão grande de desenhar. Menos 1, 0 e 1. O que diz a função? Que eu vou pegar o valor de x, eu vou trocar o sinal e vou somar 4. É isso que está dizendo ali. Então, é menos o valor de x mais 4. Menos com menos dá mais. Então, mais 4, 5. Depois, trocar o sinal do x e somar 4. Bom, mas o zero não troca o sinal, né? 4. Vou trocar o sinal do x e somar 4. 4 menos 1, 3. O que eu falei aquela hora? Que cada linha aqui da minha tabela, a gente tem um par ordenado, que é ele que a gente vai colocar lá no nosso gráfico depois. O meu primeiro par ordenado, quando eu escolhi para x o valor menos 1, eu encontrei o 5. Quando eu escolhi para x valendo 0, eu encontrei o y valendo 4. E quando eu escolhi para x o valor 1, eu encontrei para y o valor 3. Pois bem, então da mesma forma, esses mesmos pares aqui, né, eu vou representar lá no meu plano cartesiano. Então, vou lá montar, aqui meu x, aqui meu y. Vou colocar uns negativos aqui, só para a gente construir, uns positivos, também para localizar. Da mesma forma e da mesma forma. Detalhe que a minha escala aqui, quanto mais perfeita a escala de vocês, melhor é. Só para não ficar um aglomerado ali de valores, eu coloquei ele um pouquinho mais afastadinho, tá? Vou localizar segundo o que eu calculei na minha tabela. Quando o x vale menos 1, o meu y menos 1, ele vale 5, ó. Localizei, tá lá em cima. Depois, quando o x vale 0, o meu y vale 4. Então, eu localizei aqui também. Tem um ponto aqui e um ponto aqui. E quando o x vale 1, meu y vale 3. Ó. O meu gráfico vai ser a junção disso aqui tudo. Ou seja, se eu pegar esses elementos aqui e traçar através da linha. Bem diferente do gráfico anterior. Antes, o gráfico era uma linha que subia. Agora, vai estar uma linha que desce. Então, tá descendo a ladeira, ó. E sem a gente construir esse gráfico aqui, eu poderia saber que essa função ela é decrescente.
como é que eu poderia saber que a função é decrescente? Decrescente. Simples, se a gente observar quem é o valor do A e quem é o valor do B da função. Eu disse para vocês anteriormente que a função era representada assim e a nossa função é menos x mais 4. Eu acho o valor do A e eu acho o valor do B. Bom, o do B, facinho, ó. É quem tá sozinho. É o 4. O nosso A, a gente vai ter que olhar o número que tá na frente do x. Bom, mas se eu observar, eu só tenho um menos aqui. Mas escondidinho aqui tem o 1, que é aquele 1 mágico que sempre aparece. Então, o meu A é menos 1. Ou seja, o A, o valor de x, o sinal que está na frente do x é negativo, isso afirma que a função ela é decrescente. Trabalho de vocês a partir de agora. Olhar essa videoaula aí, nem que seja 500 vezes, pegar as atividades ali que eu já coloquei um pouquinho falando de probleminha, montar a função parte fixa mais parte variável vezes x, observar que a parte de gráfico selecionem e escolham valores, quaisquer valores, podem ser os mesmos que o meu, pode ser outros diferentes, só não escolham valores grandes, que quanto maior o número, maior vai ficar o gráfico para vocês aí ocuparem o caderno de vocês, certo? Um beijo para todo mundo, tentar e persistir. Beijo!